Olá, boa noite, 19 horas e 13 minutos. Na edição de hoje do SBT News, você vai ver que Santa Catarina está prestes a atingir a triste marca de 3.000 mortes por Covid-19. E a estiagem castiga a região oeste. A produção agrícola e agropecuária já sentem os efeitos da falta de chuva e não tem previsão de melhora pela frente, hein? O SBT News está começando. Em 2.998, nesse dia 21 de outubro, esse é o número de mortes em Santa Catarina pelo coronavírus. O estado está prestes a atingir a triste marca de 3.000 vidas perdidas para a doença. Além disso, já são 238.833 casos confirmados. Nos últimos 7 dias, inclusive, a média de 1.274 novos casos por dia e cerca de 8 mortes a cada 24 horas. Atualmente, são apenas 4 regiões de Santa Catarina que não estão em estado grave de contágio. Enfim, às vésperas de atingir essa marca tão triste para Santa Catarina, seguimos esperando por notícias e dias melhores no que se trata de coronavírus por aqui. E depois de mais de 7 meses sem aulas presenciais por causa da pandemia em Santa Catarina, hoje em Criciúma, no sul do estado, alguns alunos puderam voltar às salas de aula, mas foi um retorno diferente. Olha só. Olá, Bruna. E as 68 escolas da rede municipal de ensino aqui em Criciúma tiveram uma movimentação diferente desses últimos 7 meses de pandemia aqui em Santa Catarina. Ainda longe de um cenário que pode ser considerado normal, as escolas começaram a receber os alunos de maneira individualizada. Os alunos que não conseguiram acompanhar as aulas remotas ou aqueles que não conseguiram imprimir as atividades repassadas pelas escolas e ainda aqueles com mais dificuldade de aprendizagem foram recepcionados pelos professores. Cada aluno tem direito a 2 horas com o professor e ao longo da semana haverá um revezamento, né? Esses alunos serão recepcionados pelos professores na sala de aula de maneira individual. Vale lembrar que as aulas remotas aqui em Criciúma, elas continuam sendo ofertadas até o dia 14 de dezembro. Mesmo que a região carbonífera seja rebaixada ao risco alto para o contágio da Covid-19, dificilmente as aulas serão presenciais com lotação das salas de aula, já que os pais dos alunos já sinalizaram que não vão permitir que os alunos vão até a escola. Marco Búrigo para o SBT News. No Vale, em Blumenau, o retorno das aulas presenciais estava previsto para o dia 26 de outubro, mas foi suspenso devido ao aumento no número de casos de coronavírus na cidade. Só nas últimas 24 horas, por exemplo, foram registrados 141 novos casos. O município vai retomar as aulas presenciais apenas para a modalidade de ensino de jovens e adultos, o EJA. O retorno está previsto, então, para a próxima segunda-feira, dia 26 de outubro. E agora o assunto é a estiagem que castiga o estado. A região oeste está em situação crítica por causa da falta de chuva. Em Concórdia, mais de 200.000 litros de água estão sendo levados por dia para abastecer o interior. E a cidade de Ceará decretou situação de emergência. Cristina é moradora de Ceará e durante a manhã estava sem água em casa. A gente já estava sem água na parte da manhã e começou agora na parte da tarde. Era meio-dia e pouco começou a vir a água. Temos que economizar, que não dá o suficiente, né? Se não tiver roupa para lavar, beleza, né? Mas aí a gente evita, né? Não desperdiçar, né? Não lavar a calçada, não lavar o carro. E não é só a Cristina que está com falta de água. A partir de hoje, todos os moradores de Ceará serão abastecidos somente um período por dia. Alguns locais recebem água durante o dia e outros durante a noite e início da manhã. A Defesa Civil decretou situação de emergência no município por causa da estiagem. A cidade é abastecida pelo rio Caçador. O nível de água do local está com 80% abaixo do normal. É possível ver a gravidade da situação ao observar o volume de água que chega aqui no reservatório que abastece a cidade.
Outro município que está com a situação crítica é Concórdia. Aqui os produtores rurais estão recebendo auxílio da prefeitura. Já são cerca de 200 mil litros de água por dia, entregues em 15 comunidades do interior. Esta propriedade é abastecida 2 vezes por semana, porque a cisterna que leva água para os animais secou. A gente depende da água com os animais, a gente tem cisterna, então se não chove não tem como tá com nível de água suficiente para a sedentação dos animais, né? Segundo o secretário de Desenvolvimento Agropecuário de Concórdia, o município ainda não se recuperou da estiagem de 2019. Os prejuízos na agricultura já estão sendo contabilizados. O milho, por exemplo, não tem tendo a vegetação suficiente para suprir a necessidade da água. Então ele não cresce o suficiente, não vai produzir o suficiente. Também, provavelmente, a gente começa a ter uma queda significativamente na produção de leite, porque os animais, uma vaca hoje precisa tomar aí 100, 120 litros de água por dia. Ela já está escassa, essa quantidade de água, não tem pastagem e o produtor vai ter que fazer uso de outras rações concentradas para a alimentação dos animais, onde o preço, né, o custo da produção vai ser muito mais alto ainda, né? Na propriedade da Márcia, além da falta de água para os animais, ela corre o risco de perder toda a plantação do milho. A gente não sabe como ele vai se desenvolver, né? A gente vai acabar perdendo toda a safra, né, sem chuva. Do tempo que trabalhamos com animais, é a pior estiagem. Bom, desde o início do ano a gente já vem falando sobre esse assunto, trazendo aí os dados de estiagem, várias cidades passando por dificuldades, vários movimentos de caminhão-pipa e tudo mais, governos municipais tentando auxiliar essas cidades, principalmente do oeste de Santa Catarina, mas é uma situação que já vem se arrastando desde 2019 e como a gente viu na reportagem, isso acaba refletindo, impactando na vida de todos nós. Né? Até porque todos nós que fazemos a compra do alimento sabemos que isso daí tem um custo e que esse custo muda lá na base quando isso acontece. O milho, a soja, o leite, a carne, tudo isso acaba sendo impactado. Então, a gente espera que a previsão mude, né? Para que tenha chuva assim nesse mês de outubro, principalmente, que é um mês que não é muito típico, mas que está precisando e principalmente nessas regiões aí, na região oeste aqui de Santa Catarina. Quarta-feira de temperaturas altas e tempo seco na maior parte do estado. Será que o clima quente deve permanecer amanhã? Vamos conferir na previsão do tempo. A quinta-feira não deve ter mudanças no tempo em Santa Catarina. As temperaturas continuam altas, com máximas próximas aos 30 graus. O dia deve ser de sol com nuvens em todas as regiões. No norte e no litoral, possibilidade de chuva isolada durante a tarde. No sul e no norte, máximas de 30 graus. No litoral e na serra, 28. No vale, os termômetros podem chegar aos 31 graus. E no oeste, aos 35. Em Florianópolis e Lages, máximas de 27 graus. Em Blumenau, 30. Já Joinville, Criciúma e Chapecó devem registrar as temperaturas mais altas do estado. Os termômetros podem marcar até 31 graus. Agora um dado positivo para Santa Catarina. Você sabia que nosso estado é considerado o estado mais azul do país? Pois é, na temporada de verão que vem chegando por aí, 13 praias aqui do nosso estado vão receber a certificação do programa Bandeira Azul, que é um selo de caráter socioambiental reconhecido no mundo todo. Olha só. A decisão foi tomada pelo Júri Internacional do programa Bandeira Azul no início do mês e colocou mais 3 praias em destaque aqui no estado. Antes eram 10 certificadas. Além disso, 2 marinas também vão receber a bandeira, que assegura aos turistas informações sobre os locais, além da certificação da qualidade da água. Com isso, das 18 praias e 6 marinas contempladas no Brasil, 13 praias e 2 marinas são aqui de Santa Catarina. Uma decisão aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado proibiu a cobrança de taxas por pedágios urbanos em Santa Catarina. O projeto de lei altera o artigo 128 da Constituição Estadual e proíbe a cobrança de qualquer taxa que possa limitar o tráfego de pessoas ou de bens. Exemplo dessa prática que ocorria anteriormente era a taxa de preservação ambiental, a TPA, cobrada pelos municípios de Bombinhas, no litoral norte, e Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. O Ministério Público Federal determinou que o IMA e o ICMBio, instituições de proteção ambiental de Santa Catarina, fiscalizem o manguezal da região do novo aeroporto de Florianópolis. A decisão é uma sinalização contra a ocupação clandestina na reserva extrativista da costeira do Pirajubé.
A determinação prevê também a recuperação ambiental da área, que é de bioma manguezal e ecossistema costeiro. Caso as medidas não sejam tomadas e comprovadas em até 60 dias, a multa pode ser de mais de R$500 mil. Agora uma notícia triste. Ontem aqui no SBT News a gente mostrou uma operação especial para resgatar uma baleia cachalote anã. Ela foi transportada e até escoltada de Imbituba, no sul do estado, para uma piscina de água salgada da ONG R3 Animal, aqui em Florianópolis. Ela passaria por todo um tratamento no centro de reabilitação até ser devolvida ao habitat natural. Mas hoje pela manhã o animal sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A cachalote anã tinha cerca de 3 metros e pesava quase 400 quilos. Uma pena realmente. Vou para o intervalo rapidinho, mas na volta você vai ver que uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde mostra que o número de pessoas com sobrepeso dobrou nos últimos 20 anos. E durante a pandemia, os hábitos alimentares têm piorado ainda mais. E hoje, o muro de uma escola caiu em cima de uma mulher em Florianópolis. Eu volto já com todos os detalhes. Uma mulher ficou ferida hoje depois que o muro de uma escola desabou em Florianópolis. O incidente foi no bairro Capoeiras. Veja só. O muro da escola Pero Vaz de Caminha desabou por volta das 11 horas da manhã dessa quarta-feira. O Ricardo e a esposa moram em frente à escola. Eles ouviram o pedido de socorro e ajudaram a vítima. Aí, de repente, deu um estouro. Aí, quando a minha esposa veio ver, a moça já tinha caído o muro em cima da moça. Ela estava bem machucada. Pé quebrou, tá com o pé quebrado. A vítima caminhava nesse passeio quando o acidente aconteceu. O que chama atenção aqui é que toda a estrutura do muro está comprometida. Ele está torto, tem uma rachadura bem grande e ele também foi construído com o que a gente chama de blocos comuns. Ele não é um muro de contenção. De acordo com os moradores, a situação precária da estrutura não é de hoje. Já está mais ou menos uns 7 meses, mais ou menos, que está esse muro quebrado e hoje aconteceu esse acidente. Além de já estar danificado, o local ainda serve de depósito de lixo para a vizinhança. A Concap, empresa responsável pela coleta de lixo, passa na localidade periodicamente para recolher os materiais descartados. Em 2 ocasiões, teria quebrado o muro durante o serviço. Hoje, pela manhã, a Concap esteve no local novamente para realizar a coleta. A vibração provocada pelo maquinário pode ter contribuído para a queda. Uma empresa já trabalha para fazer os reparos. A empresa vai ter que fazer o isolamento de obra, porque aquele muro também está com problema, aquele que a escada está encostada lá, né? Ele está pronto a cair, então a gente vai ter que fazer um isolamento total dessa área aqui, para que os moradores não possam transitar pela calçada mais. A Secretaria de Estado da Educação informou que emitiu ordem de serviço no dia 17 de setembro para a manutenção do muro. Desde então, a empresa responsável já está autorizada a realizar os serviços. Parte do muro já tinha sido isolada com tapumes. Depois do acidente de hoje, a Secretaria acionou o fiscal responsável pela obra e a empresa contratada para a execução para que seja removida a estrutura em risco e para que a obra continue. Segundo a Secretaria, os trabalhos já começaram na tarde de hoje. Ainda estão sendo aguardadas informações técnicas sobre a causa do desabamento, mas começou na tarde de hoje. Começou tarde, né? Porque já aconteceu um acidente aí e podia ter sido ainda pior, né? Essa moça acabou ficando aí bem ferida nessa queda do muro. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde mostra que o número de pessoas com sobrepeso dobrou nos últimos 20 anos. E agora, com a pandemia, os hábitos de muita gente pioraram. Há 3 anos, o Tiago deixou de fazer parte do grupo de pessoas com sobrepeso ou obesidade em Santa Catarina. Ele foi do manequim 48 para o 36 depois de uma cirurgia bariátrica. E a motivação foi a preocupação com a saúde. Então, na verdade, eu tinha acabado de fazer 30 anos, rapaz, eu fiz 33 agora. Eu tinha anos, eu tinha virado padrinho do meu sobrinho e falei, cara, eu preciso ter mais saúde para chegar mais longe e conseguir, inclusive, fazer o que eu tanto gosto. Eu gostava de jogar futebol e tal.
Tiago vai na contramão dos números. Conforme o Ministério da Saúde, mais de 400 mil catarinenses estão com sobrepeso ou obesidade. Nos últimos anos, esse número vem caindo entre idosos com mais de 60 anos, mas tem crescido muito entre jovens, o que alerta para os hábitos de vida e também para a saúde dos catarinenses. A obesidade entre pessoas com 20 anos ou mais passou de 12% em 2002 para quase 27% no ano passado. Para esta nutricionista, são muitos fatores envolvidos. Nem todos estão relacionados aos hábitos. Mas uma coisa é certa: a busca pelo peso ideal passa pela busca pela saúde. Além de agora a gente ter essa preocupação do Covid, por ser uma pessoa da zona de risco, né? Essa pessoa também está super predisposta a ter uma doença cardiovascular, uma hipertensão, desenvolver um diabetes do tipo 2, além de outros tipos de doenças físicas, né? Como artrite, artrose, obesidade, né? Existem algumas pessoas que têm a predisposição genética e também alguns problemas endócrinos que podem influenciar, mas principalmente aí o consumo excessivo de alimentos. Por conta do isolamento social, os hábitos de muita gente acabou piorando. Mas sempre é tempo de adotar ou resgatar exercícios físicos e alimentação saudável. Não tenha medo de buscar novos preparos. A gente pode fazer uma alimentação saudável e ainda assim ser muito prazerosa, muito gostosa. E além disso também praticar sempre exercício físico, que a gente vai liberar endorfina, vários outros compostos químicos que vão ajudar ainda mais o nosso bem-estar. O Tiago garante que esse esforço vale a pena. Eu mudei aí de hábitos, né, de pequenos vícios de comida, né, para pequenos vícios aí de atividade física, enfim, eu estou muito mais ativo. E por conta da pandemia, você que gosta de se exercitar precisa ficar atento a alguns detalhes. Acompanhe. O seu Antenor não para. Desde muito cedo, é adepto a exercícios físicos. Aos 66 anos, todos os dias, tira um tempo para ganhar saúde, como ele mesmo garante. O exercício físico na minha vida, ele representa o meu combustível, né? Eu vejo tanta gente na minha idade aí tomando vários medicamentos, eu não tomo nenhum ainda. O número de pessoas praticando exercícios físicos depois que a pandemia começou cresceu. É sempre fácil encontrar alguém fazendo alguma atividade ao ar livre. E existem várias formas de praticar um exercício físico. A administradora Ana Cláudia optou pela bicicleta. Por quê? Para estar perto da natureza, caminhar, andar de bike com a família, entre outros atrativos, saúde principalmente. Então eu incentivo ela a essa parte do esporte. É divertido? Sim, muito. Ainda mais com o avô? Sim. Mas para qualquer prática, é importante ficar atento a alguns detalhes. Não é apenas praticar. Um horário adequado para essa prática, né? O ideal é que você pratique o seu exercício físico antes das 10 da manhã e depois das 17 horas, que você possa também ter cuidados com o seu equipamento que você vai utilizar, um tênis adequado, uma roupa com uma boa transpiração. Quando você se exercita e você tem aquela sensação de sede, é que você já está desidratado. Então você precisa regularmente estar ingerindo um pouco de líquido para que você possa retardar a fadiga, diminuir a frequência cardíaca e diminuir sua temperatura corporal. Algumas cidades estão flexibilizando regras. Em Florianópolis é possível caminhar, pedalar, correr, jogar vôlei ou futebol. Só precisa respeitar as orientações. Primeira coisa que é fundamental, o uso da máscara. Segundo, nas quadras que hoje é beira-mar, que são várias, essas também tem que respeitar a quantidade máxima de 4 pessoas no momento da atividade física. Outra coisa que é importante é lembrar que nada adianta também respeitar essas regras, o uso da máscara e as 4 pessoas no máximo fazer atividade física e o restante das pessoas que estão esperando sua vez para jogar e estarem aglomeradas ao lado da quadra esperando sua vez. E quarta-feira, você já sabe, é dia de Libertadores na tela do SCC SBT. Depois de uma pausa nos jogos, hoje tem a última rodada da fase de grupos e a gente transmite o jogão direto do Maracanã entre Flamengo e Júnior Barranquilla, da Colômbia. O time brasileiro já está classificado para a próxima fase, mas ainda busca a primeira colocação no grupo. A bola rola às 9h30 da noite, daqui a pouquinho, claro, na tela do SCC SBT. Então fique ligado na nossa programação, hein?
E você já acessou o nosso portal de notícias SCC 10 hoje? Pois é, o site está cheio de informações relevantes aqui do estado de Santa Catarina. Dá só uma olhada, tem um alerta importante da Receita Federal sobre sites falsos que estão se passando pelo sistema de leilão eletrônico oficial da Receita, hein? As páginas falsas chegaram a utilizar a logomarca da Receita Federal e essa é só uma das informações do SCC 10 que não deixa de estar presente ali. Então, por favor, confira, mantenha-se bem informado. Lembrando que a edição completa do SBT News também fica disponível no portal. Você pode acompanhar tudinho lá, além das colunas muito bacanas de todos os nossos colunistas, dos assuntos que você se interessa. Confere lá, acessa que você vai gostar com certeza. O SBT News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você e amanhã a gente volta a se encontrar às 7h13. Até lá!